Vamos voltar com informação ao vivo. Policial militar presa, acusado de tráfico de drogas, é ouvida pela corregedoria da PM. Essa informação agora vem completa, não é isso, meu diretor? Agora sim, exclusiva essa informação. A gente vai ao vivo agora com o Marcos Couto. Trouxe as primeiras informações e agora sim a gente vai ouvir ela completa. Conta pra gente, Marcos. Exatamente, Mariana. Acabaram de sair há poucos instantes aqui da sede do Presmil, que é o Presídio Militar do Estado de Sergipe, os dois advogados que acompanham a sargento da PM lotada no 8º Batalhão, que foi presa com determinação judicial no último dia 30. Trata-se de Alika Yunis, que é essa advogada, e aqui ao meu lado esquerdo, doutor Edson Teles. Eles dois estão responsáveis em acompanhar todo esse processo. Inicialmente, eu peço licença aqui à doutora Alika e vamos conversar aqui com o doutor Edson. Doutor Edson, o senhor ficou mais próximo dessa oitiva que veio um delegado do COP justamente ouvir a sua cliente, a cliente de vocês. O que foi relatado, o que o senhor pode nos adiantar referente a esse processo? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos, a TV Atalaia. Bom, pelo material produzido hoje, ficou claro que a minha cliente, a sargento Ruani Oliveira, não tem nenhuma participação com os fatos que foram imputados de forma antecipada a sargento. Então, dessa forma, foi esclarecido todos os pontos. Venho perante a televisão, a mídia sergipana, esclarecer alguns pontos que merecem destaque. Até porque estamos tratando de uma policial militar que está na corporação há 23 anos, não são 23 dias, 23 anos, isso mesmo. E através disso ela nunca recebeu sequer uma advertência verbal. E nas últimas semanas, quando no burburinho do caso, inclusive foram ventiladas notícias que pré-condenaram ela, supondo que ela seria uma traficante de drogas, uma traficante de armas, e esses fatos não procedem. E a defesa, junto com os familiares, junto com a sargento Ruani, provará a inocência dela durante o processo e durante todo o curso das apurações dos fatos, que não só a gente, mas eu acho que toda a sociedade sergipana merece saber a verdade real dos fatos, para que as pessoas apenas sejam julgadas após o trânsito final do processo, e não de forma antecipada, sendo vinculadas informações de forma errada, de forma antecipada, maculando de forma negativa uma imagem de uma pessoa que sempre combateu a criminalidade no estado de Sergipe e sempre prestou serviço de qualidade à sociedade sergipana. Doutor, e aquelas pessoas que colocaram em redes sociais, colocaram na mídia a imagem dela, o nome, a informação do esposo da policial é que irá entrar com uma ação. Procede essa informação? Procede sim, vamos buscar todos os direitos cíveis, questão de danos morais, até porque causou um constrangimento muito grande. Imagina só uma pessoa nunca ter sido acusada de nada, não sequer ter uma advertência verbal, ser taxada como traficante de armas, traficante de drogas, isso macula a imagem dela negativa de uma maneira, posso te garantir, irreversível. Então, por isso que a defesa vem mostrar, esclarecer alguns pontos que merecem destaque para provar a inocência dela, e vamos correr atrás disso daí da forma cabível. Agora a doutora Alika está aqui conosco. Doutora, e com relação à sua cliente, o que ela chegou a revelar para a senhora em especial? Minha cliente é inocente até que se prove o contrário. Não tem nenhuma prova concreta que estão alegando contra ela. Então, vamos aguardar o trâmite do processo, aguardar e não vincular a imagem dela a nenhuma imagem negativa, né? Que é o que estão passando, veiculando nas redes sociais, na televisão. Então, vamos ter cautela. Ela chegou a revelar alguma coisa especial para a senhora? Não. Permaneceu calada com a senhora? Não. Não quer passar alguns detalhes, porque o processo ainda está no seu começo, corre em segredo de justiça, mas, doutor, o que pode adiantar para os nossos telespectadores referente a esse processo? O que o senhor pode adiantar? O processo ele se encontra sobre segredo absoluto de justiça, até porque tem outros mandados de prisão a se cumprirem. Nesse sentido, não posso dar informações mais detalhadas, eu posso falar sobre a minha cliente. O que foi passado para ela, desde o momento que assumimos a defesa, é que ela sempre se colocou como inocente, deu meios à defesa para que se pudesse provar, até foram utilizados no próprio interrogatório dela, que foi realizado pelo delegado do COP, e com base nisso,
vai fortalecer muito a defesa técnica para que assim, possa se apurar da melhor forma e não acusar por acusar. Porque no nosso Código Penal, as pessoas só podem ser condenadas após o trânsito em julgado e todo mundo tem direito à ampla defesa e o contraditório. Então, ninguém pode ser taxado como traficante se não teve um processo. E o processo já vinha desde 2019 e só agora teve esse mandado de prisão. Ela nunca sequer foi ouvida, não teve nada e a participação dela apenas não tem nada concreto que se pudesse fortalecer o pedido de prisão. Porém, eu respeito, né, o trabalho da Polícia Sergipana, mas não concordo da maneira que foi praticada nesse caso, até porque ela não oferece risco nenhum à garantia da ordem pública, nem à garantia da ordem processual, até porque ela se encontra ainda na ativa da Polícia Militar de Sergipe. E ela seria localizada de forma muito fácil, era só notificar o próprio Comando Geral que ela mesmo se apresentaria. O mandado de prisão foi em dezembro do ano passado, dia 15 de dezembro. Exatamente. E só agora foi cumprido. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que isso foi feito de maneira muito errada. Porém, né, poderia ter sido utilizado de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais leal. Até porque uma pessoa não tá ciente de nada e ser presa de uma maneira inesperada causa um constrangimento muito grande. Até porque houve conflitos de quem ia ficar com o processo, ficou aquela, vai para lá, joga para cá, e são fatos de 2019. E só agora, uma pessoa que é fácil localizar, presta um serviço à sociedade e não necessitaria dessa última hipótese que seria a prisão e como foi feito. Doutor, muito obrigado pelas informações, doutora, também. Mariana, só recapitulando este processo, é que houve esta operação do DENARC e do COP, referente ao combate ao tráfico de drogas e de armas, que refere-se a arma de fogo e munições, e a policial, exatamente, ela foi arrolada no processo. Processo esse que teve início em 2018, um homem morreu em confronto com a polícia. Em 2019, houve o início de toda essa investigação, foi quando entrou o trabalho do COP junto com o DENARC. E aí chega a policial militar e chega mais 4 pessoas. Entre essas 4 pessoas, são 4 homens, um deles já morreu. Trata-se do Jeff Wagner Silva, que foi ferido a bala em um confronto com os policiais do DENARC. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele teria sido alvejado dia 22 de dezembro do ano passado. O Jeff, ele trabalhava em uma casa que vendia armamentos, depois teria saído e, ao sair, ele tinha um bom relacionamento com diversas pessoas. Entre elas, pessoas envolvidas com tráfico de drogas e também arma de fogo. Foi quando ele foi interceptado e, por ele ser interceptado, outras pessoas que tinham contato com ele, a exemplo de mais 3 pessoas, que seriam o Robert William Barbosa, o Wellington Moura Bonfim e também o Diego Nunes Santos, que vale ressaltar, esse outro está preso. E um outro foi preso em Garanhuns, Pernambuco, pela Polícia Rodoviária Federal. Também foi preso, ou melhor, foi presa a sargento da PM, que encontra-se aqui no Presmil. Então, com essa ligação, a polícia interceptou, ela foi grampeada justamente por ter contato com uma dessas pessoas, que, segundo a polícia, tinham uma ligação familiar de longe, mas tinha uma ligação. Ou seja, ao conversar normalmente, ela teria sido grampeada e, com isso, foi arrolada no processo. Falando em processo, com exclusividade, você vai acompanhar em instantes na nossa programação uma entrevista exclusiva com a pessoa responsável em ouvir a policial militar. Eu estou falando e vou repetir mais uma vez, com exclusividade. O delegado responsável em ouvir a policial militar conversou com a nossa equipe de reportagem. E ele trouxe algumas revelações que você ainda não ouviu em lugar nenhum, inclusive sobre a participação desta policial neste processo. Então nós vamos acompanhar dentro da nossa programação. Mariana, eu fico bem à vontade, pois não? A gente vai trazer essa sua entrevista, não é isso, meu diretor Leonardo Dias? Já a gente vai entender melhor qual o posicionamento, mas, Marcos, você estava explicando aí muito bem pra gente, só que ainda assim ficam algumas dúvidas na nossa cabeça, né? Como você está debruçado nessa história, Marcos está ali ouvindo ouvindo a advogada, atento a tudo. E a gente fica um pouco na dúvida, Marcos, de uma coisa. Porque é algo que ocorreu em 2019. Sim. A gente está em 2022.
de fato existe alguma coerência aí em dizer que ela estava ali, digamos que à disposição, né, da justiça, enfim. Nesse tempo, ela era considerada foragida? Sim. E mais, né? Outro questionamento também. A acusação específica não é no envolvimento na morte da primeira pessoa, não. É depois, não é isso? Eu queria só que você explicasse mais uma vez para a gente, para que não tenha nenhuma dúvida. Olha, Mariana, é exatamente isso. Em dezembro do ano passado, as investigações intensificaram e chegaram ao Jefferson. Como eu já informei, ele tinha um bom relacionamento com diversas pessoas, inclusive com pessoas ligadas ao crime, tráfico de drogas, homicídios e também tráfico de armamentos. No dia 25, ou melhor, um habeas corpus foi, melhor dizendo, o pedido de prisão contra a policial foi deferido no dia 25 de dezembro, ou melhor, 25 de dezembro. A informação que a policial estava sendo procurada de dezembro para cá. Então já se passaram janeiro, fevereiro e março ela foi presa. Então ela estava nesse período, início do ano 2022, como uma foragida, mas estava trabalhando e não tinha recebido nenhum documento. Falando em documento, receba a informação agora, Mariana, também mais uma exclusiva do Cidade Alerta. Acaba de sair um documento judicial e a doutora Alika Yunis vai trazer essa informação para a gente agora. Eu peço licença, doutor, aqui as damas. Doutora, qual é essa informação com exclusividade? O habeas corpus acabou de ser deferido, nossa cliente já vai entrar em liberdade imediatamente. E será que ela já consegue falar com a gente? Vamos tentar, vamos aguardar um pouco. Então, essa é informação exclusiva, ao vivo. A policial militar sargento acaba de receber o alvará de soltura, é isso? Isso, exatamente essa informação. Parabéns ao trabalho. Essa dupla não é brincadeira, estamos ao vivo, as informações vão chegando, Mariana, e aí recebemos essa notícia agora. São duas, uma com o delegado e essa agora que chega há poucos instantes, nesse contato com os dois advogados. Doutor, quer destacar alguma coisa? Então, o primeiro objetivo foi concluído, né, que seria colocar ela de volta à liberdade, até porque ninguém pode ser preso de uma forma injusta. Então, o próprio Poder Judiciário, de forma acertada, liberou através de um habeas corpus, né, um remédio constitucional. Ela será liberada a qualquer momento, assim que bater no sistema aqui. Até porque a nossa Constituição, ela assegura a prisão como última alternativa. A liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então, respeitando os princípios constitucionais e respeitando também a ampla defesa do contraditório, foi concedido essa ordem de habeas corpus e ela retornará ao seio da sua família e ao seu trabalho e à sua liberdade. Edson Teles, advogado, doutora Alika Nunes e aqui Marcos Couto. Mariana, à sua disposição. Marcos, agora eu quero entender, hein? Agora que eu quero entender melhor mesmo essa história. Tá todo mundo aqui debruçado, assistindo você, ligado aqui no Cidade Alerta para entender melhor. Eu e meu diretor Leonardo Dias, viu, Léo? A gente está querendo entender aqui. Então, o habeas corpus saiu neste momento. Pede para eles explicarem para a gente, juridicamente, o que é que isso significa. Ela continua respondendo pelo processo, mas não foi inocentada. É isso, é essa explicação, para que a gente tenha esse entendimento melhor. Nós não somos da área jurídica, a gente precisa entender como telespectador como é que funciona esse processo jurídico. Por favor, Marcos. Perfeitamente, Mariana. E agora com o doutor Edson. Doutor Edson, é exatamente isso? Ela sai para responder em liberdade? Sim, ela, com a concessão desse habeas corpus, ela terá o direito de responder a todo o processo em liberdade. Até porque não houve nem a denúncia ainda por parte do Ministério Público, ela estava presa de forma preventiva. Então, como eu já tinha até antecipado que ela não prejudicava a garantia processual nem a garantia da ordem pública, e foi visto nesse sentido, ela responderá ao processo, mas vai correr o processo normalmente, vai ser encerrado o inquérito, até porque já contou com o interrogatório dela hoje. Então, o processo tem muita coisa a andar ainda, mas reafirmo que vamos provar a inocência através de uma sentença que ela não tem nada a ver com os fatos que foram falsamente imputados a sargento Ruani Oliveira. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errado. Qualquer policial militar, o endereço dele
é destinado ao QCG, ao Quartel Central Geral. Procede essa informação e já que o mandado de prisão contra a policial foi expedido pela Justiça em dezembro do ano passado e constava como uma foragida e teria uma vigência até 2033. Nesse caso, foi uma prisão arbitrária e irregular? Eu concordo que foi uma prisão arbitrária, até que por isso foi deferida também esse pedido de habeas corpus que foi realizado. Até porque qualquer policial militar, ele tem que ser intimado, ele tem que ser requisitado, ele tem que... O mandado, quando chega um mandado de prisão para o policial, ele tem que ser cumprido pelo próprio comando geral da Polícia Militar. E não chegou nada até o momento da prisão dela, até porque a prisão foi decretada no dia 25 do ano passado e só foi cumprido o mandado de prisão agora. Então ela não tinha informação nenhuma, o comando geral não tinha informação nenhuma. Então ela poderia comparecer, se apresentar de forma espontânea, até porque ela, mais do que ninguém, ela quer provar a inocência dela e mostrar a verdade real dos fatos. Parabéns, doutor Edson Teles, doutora Alica Nunes Yunes. E os dois advogados estão aqui agora aguardando, Mariana, a saída da policial aqui do Presmil. E repito mais uma vez, com exclusividade, noticiamos há pouco aí a expedido o alvará de soltura da policial e teremos também uma outra exclusiva que é com o delegado de polícia que ouviu a militar dentro do Presmil. Doutora Alica Yunes, doutor Edson Teles, muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Cidade Alerta. Mariana. Marcos Couto, você fica de plantão aí, qualquer novidade da saída dela, qualquer nova informação você traz pra gente. Vou voltar com você também, porque eu quero entender melhor qual a justificativa da defesa para a inclusão dela nesse processo, qual teria sido essa confusão. E você falou sobre o delegado, a gente vai ouvir agora essa entrevista feita pelo Marcos Couto, olha só. Só um pouquinho, viu, minha gente? A gente está colocando aqui, porque informação ao vivo é assim. Põe na cena. O delegado é o Wilton Duarte. O inquérito ainda está em andamento, né? Eu não posso revelar muitas situações. A gente vai precisar ouvir ainda outros 2 interrogados, né? Um, inclusive, que está preso em Pernambuco. Né? A gente espera que com a oitiva a gente consiga esclarecer tudo. Ela, obviamente... O que eu posso dizer é que ela disse que não faz parte de uma associação criminosa, né, que tem uma relação quase que familiar com uma das pessoas, né, que também está sendo procurada ainda. Então, assim, eu acho que com esses outros interrogatórios é que a gente vai poder realmente concluir melhor a participação de cada um. Mas em termos assim, de documentos, tem alguma coisa que possa comprometê-la? Não, a gente... As prisões foram baseadas na interceptação telefônica, né? Entendeu? Então, e outras diligências feitas pelas equipes da época, né, do COP. Então, é o material que a gente tem e o que falta agora é a gente ouvir outros interrogados, né? Interrogar as outras pessoas que faltam para a gente concluir tudo. Então, no mandado de prisão existem 5 pessoas, ela e mais 4 homens. A situação desses 4 homens, um parece que morreu em confronto, foi o Jeffrey? Mas ainda tem gente que está sendo procurada pela polícia, certo? Então, por isso que não adianta a gente realmente tecer maiores detalhes assim do interrogatório dela ou de outras pessoas, porque a gente ainda precisa encontrar essas outras pessoas e, né, interrogá-las para então a gente ter uma conclusão mais fidedigna, né? Uma previsão de quando para encerramento? Não, a gente tem que entregar esse relatório, pelo menos preliminar até sexta-feira, né, por conta das pessoas presas, né? Mas a investigação vai continuar. Então depois que entregar... A gente está aguardando algumas diligências para finalizar tudo, entendeu? Mas independente das pessoas presas e essas que estão sendo procuradas, o encerramento? Não, aí a gente não tem essa previsão, né? Ela permanece presa e os demais? Ela permanece presa por enquanto. O que vai pesar para que ela saia ou permaneça? Aí vai ser a conclusão do inquérito, né? Ouvir outras pessoas, né? Findar algumas diligências para a gente concluir tudo. Ela volta a ser ouvida? Por enquanto não, por enquanto não. Essa entrevista foi realizada antes do Marcos Couto entrar ao vivo com a gente, com os advogados de defesa da PM. Eles trouxeram para a gente a informação durante o ao vivo do habeas corpus que foi concedido para ela. Com isso, ela deve responder em liberdade. O delegado disse que tem ainda pessoas que devem ser ouvidas e pessoas, inclusive, que ainda são procuradas
pela polícia. Ele já respondeu, inclusive, nessa entrevista, a minha pergunta, que eu disse que voltava já com o Marcos Couto para entender como se chegou a ela. E ele já respondeu, através de escutas telefônicas e uma vasta investigação. Então, essa informação agora que o delegado trouxe para a gente responde algumas dúvidas e a novidade nesse caso é, de fato, o habeas corpus que foi concedido para ela.